Vasco da Gama 1, Ceará 2. Uma vergonha dentro da Arena Castelão. Uma postura de um time que definitivamente mostrou para o seu torcedor que não tem condições alguma de brigar por algo grande nesta temporada de 2025. Quando o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando esse elenco do Vasco é colocado à prova para desafios maiores, ele não aguenta. O Vasco não aguenta. Vence o Santos São Januário, um jogo teoricamente mais fácil, dentro da sua casa, vence. Melgar, no Peru, um jogo, é claro, com suas dificuldades. Entretanto, um time nem um pouco assustador, empata, jogando de uma forma vexatória. Corinthians, um grande desafio, dentro da Arena Corinthians, perde feio. Enfrenta um Puerto Cabello, jogo fácil, vence. Enfrenta um Sport em casa, vence. Agora, quando o desafio sobe um pouquinho o tom, um Ceará dentro da Arena Castelão, o time não aguenta, o time não vai. E a minha preocupação é, o que será que vai acontecer agora, nesse próximo sábado contra o Flamengo, no Maracanã? O que será que vai acontecer, meu amigo vascaíno, daqui a alguns dias, quando o Vasco enfrentar o Palmeiras lá dentro do Mané Garrincha? Porque o mando foi vendido. É importante lembrar a vocês a atitude da diretoria, que pensou no dinheiro ao invés do desempenho do Vasco dentro de São Januário, que é tão forte. O que pensar enfrentando um Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Minas Gerais? O que pensar de um Vasco e Lanús, grande argentino, dentro de São Januário? O Vasco daqui para frente, Fábio Carille, só terá grandes desafios. E diante do retrospecto, eu não vejo nenhuma capacidade desse atual elenco de superá-los. Não do elenco, mas do Vasco em si, como comissão, como diretoria, como grupo, como elenco, como tudo. O Vasco hoje é um time que não tem capacidade para superar grandes desafios. E ontem, mais uma vez, contra o Ceará, se provou isso. E olha que o Ceará no Castelão não é nenhum grande desafio. Para uma equipe que almeja algo pelo menos um pouquinho acima da média num campeonato brasileiro, não pode deixar pontos escapar no Ceará. Vasco e Ceará, Vasco e Sport, Vasco e Mirassol, são partidas em que o Vasco, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro, tem a obrigação de pontuar. E não pontuou. E mais revoltante do que não pontuar contra o Ceará, e eu não estou nem falando de uma vitória, eu estou falando só apenas sobre pontuar. Mais revoltante do que isso é saber que esse atual elenco tomou 2 gols do Pedro Raul, meu amigo. Do Pedro Raul, que passou pelo Vasco como um cometa. Ninguém viu, ninguém sentiu saudade e ninguém sente até hoje. Passou pelo Corinthians também, como o foguete Elon Musk. Produziu o senhor Pedro Raul, que passou por lá na velocidade da luz. E o Vasco toma 2 gols do Pedro Raul, sendo que o primeiro gol foi uma falha, assim, absurda do senhor João Vitor, que vale aos cofres do Vasco mais de 40 milhões de reais, que tem um salário de mais de 800 mil reais. Falar do Paê é mole. Olha que eu não tô indo a favor do Paê não, tá? Eu concordo com a ideia de que ele é um jogador caro e é banco. Mas se você reclama de um salário de 1,5 milhão de reais para o Paê, você tem a obrigação de reclamar de um salário de quase 900 mil reais para o João Vitor. Se você reclama de um salário de 1,5 milhão de reais para o Paê, você me desculpe, tem a obrigação de reclamar de um salário de 200 mil para Alex Teixeira. Reclamar de um salário de 200 mil para o Souza. Porque, meu amigo, caro é um ditado muito, muito claro no meio do futebol. Não existe jogador caro. Existe jogador que vale um valor alto e desempenha. E tem muito jogador por aí. E tem um jogador que pode custar 100 mil reais e se torna caro por não desempenhar. Essa é a realidade. Então, assim, muito ruim. Uma derrota que joga um balde d'água no torcedor, que estava esperando chegar com moral para enfrentar o Flamengo nesse sábado. Era só um empate. Já chegava com mais moral para enfrentar o Flamengo no sábado. E aí, para fechar com chave de ouro, o Vasco ele precisando, meu amigo, de um golzinho, faltando 7 minutos para acabar o jogo. O Vasco inflama após fazer um gol. Sabe o que o Fábio Carille me faz? Ele me coloca o Jean Davi Menezes, cara. Fábio Carille tá de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Fábio Carille, Jean Davi Menezes,
Nada contra, ou aliás, tem contra sim, o jogador Jean Davi Menezes para o Vasco não serve. Você tem Lloyd, você tem Paulinho, você tem até o Souza que eu acabei de criticar. Bota eles, bota o Daniel Fusato para jogar de atacante mesmo sendo goleiro, mas não coloca o Jean Davi Menezes, Carilho. Pelo amor de Deus. Ruim se vê. Uma derrota tensa. Derrota tensa na Arena Castelão. Esse vídeo aqui, ele tá saindo no nosso canal Bastidores do Gigante Vasco, nosso novo canal alternativo. Já se inscreva lá. E tá saindo também na introdução do Acorda Vascão. Então, isso daqui é só um aviso. Esse vídeo é a introdução do Acorda Vascão, mas ao mesmo tempo a gente vai ter sempre esses vídeos curtinhos de pós-jogo também no nosso canal Bastidores do Gigante Vasco. Fechou? Para quem tá no canal do Gigante, fiquem com o vídeo. O restante tem muita informação ainda. E para quem tá no canal Bastidores, mande para todo mundo que esse canal vai ficar. E se você ainda não é inscrito, link na descrição. Valeu, rapaziada. Fui. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês já viram, né, na introdução do vídeo, o desabafo tá feito. Tô leve, porque ontem o que de fato o Clube de Regatas fez com o seu torcedor, olha, sinceramente, meu amigo, é muito difícil, né? Quando a gente acha que as coisas vão acontecer, do nada elas param, cara. Tem que ser visto aí no Vasco da Gama o que tá acontecendo. Sério. Não é normal não, cara. Não é normal. Essa urucubaca que tem dentro do nosso clube é algo para ser, sim, estudado. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Falar muito, é claro, infelizmente, sobre essa derrota vexatória para mim, ridícula, que o Vasco acabou sofrendo ontem para a equipe do Ceará. Entretanto, meu amigo vascaíno, eu vou falar nesse Acorda Vascão muito também sobre a coletiva do Fábio Carille. Porque o Fábio Carille, ele consegue surpreender. O Fábio Carille tem um poder de surpreender o torcedor vascaíno. A gente já ouviu do Fábio Carille nas suas entrevistas coletivas, através de uma postura bem ruim, inclusive, críticas ao torcedor, total apoio ao elenco quando a gente não via um elenco jogando bola, uma total avaliação positiva por parte das ideias de jogo, onde a gente não via ideias de jogo acontecendo. E ontem o Carille simplesmente resolveu mudar tudo. Ontem o Carille, ele resolveu bater no elenco. Ir contra o elenco que o apoia. Então assim, meu amigo, olha, ao meu ver, tá? O Fábio Carille ontem, ele atestou uma saída. Eu vou falar isso aqui com vocês, explicar o porquê, na minha opinião, ontem o Fábio Carille, ele praticamente deu um ultimato da sua saída do Vasco da Gama. Mas enfim, antes de começar o vídeo aqui, rapidamente, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Bom, vambora, né, meu amigo torcedor vascaíno? Vambora logo falar sobre o nosso Cruz Maltino, porque de fato, o que aconteceu ontem dentro da Arena Castelão é de se irritar, né, meu amigo? É de definitivamente estressar completamente o torcedor. Uma postura completamente ridícula desse atual elenco, que durante os 90 minutos teve a posse. O Ceará, ele entregou a posse ao Vasco. O Vasco fecha a partida tendo 65% da posse de bola. O Vasco fecha o jogo, entretanto, finalizando apenas 3 vezes no gol do goleiro do Ceará. O Ceará entrega a posse para o Vasco, por saber até que o Vasco não tem um elenco capaz e não tem um técnico acima de tudo. Eu acho que até o elenco é capaz, tá? Mas eu acho que o técnico não é capaz de fazer com que o elenco tenha capacidade para atacar o gol do Ceará. Então, por isso, o Ceará dá a bola para o Vasco e o Vasco tem apenas 3 finalizações no gol do clube cearense. Um Vasco que jogou muito mal contra um Ceará que não fez absolutamente nada, mas conseguiu conquistar a vitória. O time do Ceará é um time completamente limitado, meu amigo.
é uma equipe que, ao meu ver, com essa bola vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque é um time muito fraco, um time sem nenhuma ideia de jogo, um time que definitivamente chegou 2 vezes ao gol do Vasco e fez 2 gols. É importante você lembrar. Você lembra do Léo Jardim fazendo alguma defesa? Não, por quê? Porque o Léo Jardim não fez defesa nenhuma. Nas únicas 2 subidas do Ceará, o Ceará fez o gol. Num primeiro gol, um erro bobo do zagueiro João Vitor, e o segundo gol numa escapada de contra-ataque, também num erro defensivo do Vasco, do próprio João Vitor, que deixou o Pedro Raul subir sozinho para marcar o segundo gol do Ceará. Então, assim, o Vasco perde ontem para o Ceará muito mais por um demérito próprio do que por um mérito do adversário. E isso que é duro. Isso que para mim é duro. É o fato do Vasco perder muito mais por conta do próprio Vasco em si do que por uma competência do adversário, né? É uma derrota dolorida, o Vasco não tem chance nessa rodada de ir para a zona do rebaixamento, mas tem chance de se aproximar dela. São 4 partidas, 2 derrotas e 2 empates até o momento no Campeonato Brasileiro. E nesse Acorda Vascão eu não vou nem falar sobre a questão de penalidade máxima não, tá? Vou deixar para falar sobre esse absurdo de pênalti no mercado, de linha do VAR esquisita no Fala Gigante. Então, desde já, lhe aviso, fique ligado e acompanhe o nosso Fala Gigante, porque a gente virá com tudo também aqui no canal. O que eu quero, entretanto, trazer aqui é sobre o técnico Fábio Carille. Eu sempre sou muito sincero, sou muito honesto, eu sempre faço questão aqui nos meus vídeos de dar uma opinião embasada em fatos. E eu acho que para mim o Fábio Carille teve culpa sim, entretanto não foi o principal culpado. Não tem como a gente culpar o Fábio Carille, por exemplo, pelo erro técnico do João Vitor. E ontem o Fábio Carille, ele não teve culpa, ele não tem como entrar no campo e falar para o João Vitor cabecear corretamente. Ontem o Vasco perdeu num gesto técnico. O que o Fábio Carille, porém, errou foi na questão tática. O Vasco foi uma equipe que não criou, o Vasco foi uma equipe que não teve infiltração, o Vasco foi uma equipe com um raso de ideias. Entretanto, meu amigo vascaíno, tudo isso que aconteceu ontem contra o Ceará, a gente viu acontecendo contra o Puerto Cabello, contra o Santos, contra o Sport. O vazio de ideias do técnico Fábio Carille. Ponto, normal. A derrota em si ela não acontece, entretanto, por conta do técnico. Acontece por conta de erros individuais. A única coisa que eu imputo como uma grande loucura do Fábio Carille na partida de ontem foi a questão de ter colocado Jean Davi Menezes. Eu não consegui entender de onde o Fábio Carille pariu Jean Davi Menezes. Depois de tanto tempo longe de campo, ele volta com esse fantasma para dentro das 4 linhas. E essa postura, de fato, foi ruim do Vasco. E não à toa, o próprio Fábio Carille, na entrevista coletiva, ele critica muito a postura do elenco. E eu vou falar exatamente sobre isso aqui com vocês. Por quê? O torcedor vascaíno, ele cansou do Carille. Isso é um fato. Isso é um fato. Contra fatos, meu amigo vascaíno, não há argumentos. E a torcida do Vasco simplesmente cansou do seu treinador. Não à toa, né? Na partida da terça-feira passada, na semana passada, contra a equipe, né, do Puerto Cabello em São Januário, o torcedor vaiou, criticou, ao meu ver até com muita razão, o técnico que depois da partida até saiu correndo, né, meu amigo, das arquibancadas dos gramados, perdão, de São Januário. Mas ali, na partida contra o Puerto Cabello e na partida do sábado contra a equipe do Sport, todo o elenco se juntou para demonstrar apoio ao treinador. O elenco mostrou estar unido ao Carille no seguinte argumento, olha só, vocês como torcida, a resposta do elenco foi, vocês como torcida podem estar contra o Carille, mas nós estamos juntos e vamos comprar o barulho dele. Essa foi a resposta da torcida. Entretanto, ontem, sabe o que o Carille fez? Essa foi a resposta do elenco, né, perdão. Sabe o que o Carille fez? O Carille pegou essa resposta, eu não tenho nenhum papel aqui, senão tacaria na parede aqui agora. O Carille jogou longe a postura do elenco, que ontem, diferente do elenco, que demonstrou apoio ao Fábio Carille em outros momentos, o Carille ontem foi e jogou tudo nas costas do elenco. A culpa da derrota para o Fábio Carille na coletiva foi de uma postura do elenco, o que eu até concordo com o treinador. Mas é difícil entender. Se o grupo tá fechado ou não tá? O vestiário tá fechado ou não tá? Se liga aí nas palavras do Fábio Carille. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu.
isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, pouquinho, não melhoramos muito também não, já fez um segundo tempo melhor, mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura, e repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Não, surpresa não teve. É a mesma ideia do Léo Condé, que está desde o ano passado no trabalho. Eu enfrentei pelo Santos o Ceará o ano passado. Era o Saulo que jogava como atacante, diferente do Pedro. O Pedro é mais de retenção, o Saulo é de mais de velocidade. Acompanho o Saulo desde o Japão. Não fomos surpreendidos, não. É um time bem treinado, que jogo de lado e muito cruzamento, buscando seus atacantes. A gente nos preparou para isso. Mas em relação ao Coutinho, eu nem sei se o Coutinho tivesse em jogo hoje seria legal, porque a nossa saída ela foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhores. Então o nosso jogo foi muito lento, muito lento. O Ceará deixando nossos zagueiros com a bola e a gente fazendo um jogo muito para trás. Meia apareceu, tem que jogar. No meia não vai aparecer livre toda hora, tem que fazer esses caras jogarem. E a gente ficou com esse jogo para o lado, jogo para o Léo muito, fazendo o nosso goleiro jogar muito, sendo que tinha situações para fazer para frente. Pode ser. É algo que eu estou nessa sequência com esse grupo faz pouco tempo. Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor, já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado, o Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. E o que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados, e em outras. Não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, isso aí tem dia que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola. Não dá chance. Eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui. Essa postura assim, essa leitura e errar, que erre para frente. Não é jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais, foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais. Olha, para ser sincero, eu falei muito pouco da parte tática, e sim falei da postura. Se não melhorasse a postura, não adiantaria fazer ajustes táticos. Falei muito pouco, claro que eu falei da parte tática, mas falei muito pouco. O que mais me incomodou e que incomodou também alguns foi a questão do comportamento. A gente, nesse time que nós estamos aqui, nesse clube que nós estamos aqui, o comportamento tem que ser sempre mais. Tem que querer, tem que lutar e tem que buscar jogar para frente. É o que estou pegando no pé desde o começo do ano, mas tem jogo que nós entramos fazendo o jogo muito para o lado e para trás, e isso tira a confiança, isso dá moral para o adversário, não só no jogo de hoje, já aconteceu algumas vezes, e a gente acaba se perdendo no jogo. Bom, meu amigo vascaíno, então, definitivamente é muito complicado, muito tenso, muito louco até de pensar nessa postura do Fábio Carille, difícil assim de compreender. Difícil de compreender o que ele quis fazer com isso. Porque a única coisa que talvez o prendia ao Vasco era o elenco. A única coisa que talvez fazia com que a diretoria, olhasse pro Carille e falasse, vamos manter esse cara aí, é a postura do elenco de apoiar o treinador. E ontem ele pegou todo esse apoio do elenco e jogou no lixo. O que será que aconteceu no vestiário? Difícil. E para fechar aqui a participação do Fábio Carille nesse Acorda Vascão, eu quero trazer um pouquinho a vocês sobre a ideia do Fábio Carille com relação ao jogo, o que ele achou da postura do time do Ceará, se foi cansaço, o que aconteceu na partida de ontem na Arena Castelão. Sim, é um meia, aí a gente resolveu, o Alex é um meia atacante, não é um meia armador. E sim, é um cara que é da bola parada, que eu poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo,
né? Um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar, né? E a gente perdeu um pouquinho com ele ali também. É de jogo para jogo, né? No jogo da Sul-Americana em casa e contra o Sport, principalmente da Sul-Americana, um time com a linha baixa, a gente ganhou de 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Criamos para muito mais. Então é de jogo para jogo. É melhorar a velocidade na saída de jogo de trás, né? Fazer as triangulações que a gente tem combinado, as aproximações para que a gente possa sair dos lados e terminar do outro, do lado oposto principalmente. Mas para isso os passes têm que ser rápidos. Não que o atleta tem que ser rápido, mas a troca de passe tem que ser rápida. E ela foi muito lenta. Mas assim, é de jogo para jogo, não é sempre que acontece isso. Pegamos principalmente agora aí um time muito chato da Venezuela, uma linha baixa, com contra-ataque muito rápido. A gente jogou no campo deles o tempo todo, criamos muitas oportunidades, acho que só o Coutinho finalizou 8 vezes na partida. Criamos muitas, um jogo que era para ter sido 3-4, fizemos 1. Né? E foi assim os 90 minutos jogando no campo do adversário. Então não é sempre, mas a gente tem que melhorar para diminuir aí. Tem jogo que está acontecendo e que não pode. Né? A gente tem que tratar todo jogo como uma decisão. Meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira, dia de Campeonato Brasileiro, dia de Vasco, irritando, né, o dia do torcedor. E a gente já tá aí de volta para trazer ainda mais novidades a vocês com o nosso Fala Gigante. Rapaziada, nos siga nas nossas outras redes. Por lá também a gente está fazendo um trabalho bem legal. Nos siga aí também nesse novo canal, nesse novo projeto que estamos desenvolvendo do Bastidores do Gigante Vasco. Projeto bem legal para, é claro, te dar ainda mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vasco!